Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje continuamos falando sobre a reprodução do macho. Esta figura que vocês estão vendo aí, eu mostrei para vocês no último vídeo, certo? E destaquei para vocês que existem algumas diferenças anatômicas, especialmente em relação ao posicionamento dos testículos, né? Da bolsa escrotal, do saco escrotal, e também algumas diferenças anatômicas em termos de, digamos assim, pronunciamento ou destaque de algumas daquelas glândulas acessórias, que são mais pronunciadas em algumas espécies do que em outras, e também em termos de exposição do pênis, que no caso dos bovinos, dos ovinos, tem o S peniano, e é necessário, então, que esse S peniano se desfaça para que haja exposição do pênis. Em outras espécies, na maior parte delas, é necessário que a glande e os corpos cavernosos se encham de sangue, tá? Destaquei também que a produção dos espermatozoides ocorre nos testículos, lá nos túbulos seminíferos, sob o controle daqueles hormônios que nós já conhecemos de longa data, né? GNRH, LH, FSH, testosterona, inibina, ou seja, são hormônios já velhos conhecidos nossos. E que a capacitação espermática, né, ou seja, digamos assim, a maturação dos espermatozoides para que eles se tornem aptos a fecundarem, ocorre ao longo do epidídimo, certo? Muito bem, então lá na cauda do epidídimo, os espermatozoides estão capacitados, ou seja, aptos a fecundarem o ócito. Na medida em que estes espermatozoides são misturados, são adicionados ao plasma seminal, ao líquido seminal, que é produzido por estas glândulas acessórias, os espermatozoides sofrem uma diminuição no seu metabolismo. E essa diminuição no seu metabolismo chama-se decapacitação. Decapacitação. Ou seja, no momento do ejaculado, no momento em que se coleta o ejaculado, por exemplo, né? ou seja, o sêmen, no momento da coleta do sêmen, ou no momento da deposição do sêmen na cavidade vaginal, ou até mesmo no corpo do útero, durante a monta natural, e aí a ejaculação vai acontecer na cavidade vaginal ou no corpo do útero, dependendo da espécie, tá? Mas o fato é que, no momento da ejaculação, os espermatozoides estão, obviamente, misturados ao plasma seminal e, por isso, eles estão decapacitados, ou seja, com seu metabolismo celular diminuído. E depois, ao longo do trato reprodutivo da fêmea, através, por exemplo, da exposição desse plasma seminal a substâncias que estão presentes no trato reprodutivo da fêmea, os espermatozoides eles vão sendo separados do plasma seminal e vão readquirindo o seu metabolismo natural, ou seja, eles vão se tornando cada vez, eles vão aumentando o seu metabolismo até que eles se tornem capacitados novamente.
E essa capacitação espermática ocorre ao longo do trato reprodutivo da fêmea. No momento em que os espermatozoides, então, entram lá nos ovidutos, ou seja, já bem próximo do momento, do local de fecundação, eles novamente estão capacitados, ou seja, aptos a fecundarem, né, aptos a penetrarem nos oócitos. Então, vou recapitular. Ao longo do epidídimo, os espermatozoides são capacitados. Lá na cauda do epidídimo, os espermatozoides estão capacitados, aptos a fecundarem o ócito. Muito bem. No momento em que os espermatozoides são adicionados ao plasma seminal, eles sofrem uma decapacitação. Eles estão decapacitados, ou seja, com seu metabolismo celular diminuído. E, após a deposição do sêmen no trato reprodutivo da fêmea, ao longo do percurso, né, que os espermatozoides fazem no trato reprodutivo da fêmea, eles vão sendo gradativamente capacitados novamente. A gente chama isso de recapacitação. Tá? Então, na cauda do epidídimo, eles estão capacitados. No momento do ejaculado, ou seja, né, quando o sêmen é coletado ou depositado no trato reprodutivo da fêmea, os espermatozoides estão decapacitados e, ao longo do trato reprodutivo da fêmea, eles sofrem uma recapacitação. Eles se tornam capacitados novamente. E, obviamente, né, lá no momento da fecundação, lá na ampola do oviduto, esses espermatozoides estão capacitados, ou seja, aptos, capazes de penetrarem os ócitos, certo? Isso acontece, pessoal, para que o espermatozoide guarde as suas energias justamente para o período mais importante, que é chegar na ampola do oviduto capaz, né, e, portanto, com todo o seu metabolismo, apto a penetrar o ócito. Tá? Então, isto é uma forma que se desenvolveu com as espécies, porque é um caminho enorme, né, da cauda do epidídimo até a ampola do oviduto da fêmea, é um caminho gigantesco. Né? Então, o espermatozoide ele tem que ter uma maneira de se preservar para o momento mais importante, que é o momento da fecundação. Tá bem? Bom, dito isto, vamos detalhar um pouco mais essas informações em relação aos espermatozoides. Tá? Vocês estão vendo esta figura, e esta figura mostra para vocês, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui, está mostrando para vocês um espermatozoide. Esta é uma vista, a da esquerda aqui, ó, é uma vista frontal do espermatozoide, né? É como a gente vê os espermatozoides no microscópio, por exemplo, né? Em que a gente coloca eles numa lâmina e a gente leva um microscópio para avaliar os espermatozoides em diferentes situações e a gente enxerga esta vista frontal aqui, tá? E o espermatozoide, ele é dividido em porções, em partes, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a primeira porção, que é a cabeça do espermatozoide, tá? Então, a cabeça do espermatozoide é essa que vocês estão vendo aqui acima desta linha verde. Tá? Aqui à direita de vocês é uma vista lateral da cabeça do espermatozoide. Evidentemente que a morfologia espermática ela tem diferenças entre as espécies, mas não são diferenças muito acentuadas. Tá? E, portanto, estas porções aí a gente utiliza para todas as espécies, tá? Porque
essa morfologia espermática, eu repito, tem pequenas diferenças, mas não são diferenças muito acentuadas. Muito bem. Na cabeça dos espermatozoides, existe aqui, ó, na porção mais frontal do espermatozoide, existe uma pequena membrana, que eu vou circular mais ou menos aqui, certo? Tá? E esta membrana acrossomal, ela delimita um compartimento, tá? Que fica bem cranial, digamos assim, fica bem na frente da cabeça, tá? Na parte mais cranial da cabeça. E este compartimento se chama de acrossomo. Tá? Então, em verde aí, vocês estão vendo este compartimento formado por uma membrana que se chama de acrossomo. Neste acrossomo, pessoal, estão enzimas que vão auxiliar, vão se ligar lá na membrana do oócito e vão auxiliar, são fundamentais para que o espermatozoide consiga penetrar no oócito, ou seja, que ocorra a fecundação. Tá? Então, a integridade acrossomal é indispensável para que o espermatozoide seja capaz, seja viável, né? Seja capaz de executar a penetração lá no óvulo. Tá? Existem algumas situações que essa integridade acrossomal é prejudicada. É prejudicada. Uma das situações é durante o processo de congelamento e descongelamento do sêmen. Tá? Então, uma das biotecnologias sobre as quais nós vamos falar é congelamento de sêmen, justamente para poder usar esse sêmen numa outra biotecnologia, que é a inseminação artificial, muito utilizada, né, há muitos e muitas décadas já. Mas existem algumas espécies que não respondem muito bem, ou que a integridade acrossomal ela é mais prejudicada pelo processo de congelamento e descongelamento. Tá? Muito bem. Então, destaco para vocês que na cabeça do espermatozoide existe este acrossomo, que é um compartimento onde estão contidas enzimas fundamentais para que ocorra a penetração dos espermatozoides lá nos oócitos, tá? Bom, além disso, né, na cabeça, todo mundo já sabe, né, na cabeça o espermatozoide é uma célula e, portanto, ele tem núcleo e organela e membrana celular como qualquer outra célula, tá? E o núcleo, por exemplo, está localizado na cabeça do espermatozoide. Por isso que ele tem uma porção mais, digamos assim, um formato, perdão, mais arredondado, tá? Muito bem. Logo em seguida, numa porção média do espermatozoide, a cabeça está numa extremidade, né? Existe uma outra porção do espermatozoide que a gente chama de peça intermediária. Certo? Esta peça intermediária é mais ou menos entre essas duas linhas verdes, tá? E nessa peça intermediária existe uma porção muito rica em mitocôndrias, tá? Portanto, aqui o espermatozoide produz boa parte da energia que ele utiliza, especialmente para se movimentar, né? Porque o princípio do movimento dos espermatozoides, pessoal, o espermatozoide ele se movimenta que nem uma bala. Ele faz movimentos circulares, assim, ó. Tá? Por quê? Porque isto faz com que ele consiga chegar mais longe, com que ele se movimente com mais eficiência. Né? É o mesmo princípio da bala, né? Da bala da arma, né? Que ela se movimenta, né, de forma circular, em movimentos circulares, rotatórios, né? Rotatórios, ele progride de forma rotatória. Então, ele precisa muita energia para essa movimentação, né? Certo? E isso, boa parte dessa energia é produzida na peça intermediária, porque aqui é uma região rica em mitocôndrias,
tá? E para que o espermatozoide consiga fazer esse movimento rotatório, ele tem uma outra porção, a porção mais caudal dele, que a gente chama de cauda do espermatozoide. Essa cauda do espermatozoide, né, é que faz esses movimentos. O espermatozoide, ele é tipo todo mundo já viu o girino, né? Então, o girino tem aquela cauda, e a gente sabe que é graças àquela cauda que o girino se movimenta, né? Movimentos daquela cauda fazem com que o girino se movimente. O raciocínio é o mesmo para o espermatozoide. Essa cauda se movimenta, né? Faz movimentos, faz com que o espermatozoide se movimente e de forma rotatória. Tá? Então, essas são as 3 porções, digamos assim, fundamentais que devem ser avaliadas quando se quer avaliar a qualidade do sêmen. A qualidade do sêmen, ela é avaliada pela qualidade dos espermatozoides, tá? E também pela quantidade dos espermatozoides. Então, um sêmen de ótima qualidade, ele tem um grande número, uma grande concentração de espermatozoides, e estes espermatozoides têm uma integridade ótima. Tá? Então, a qualidade do sêmen, repito, está associada à concentração espermática neste sêmen e à integridade dos espermatozoides presentes neste sêmen. Tá? E para avaliar a integridade espermática, a gente avalia 4 porções, que eu citei aqui, destaquei e vou numerar agora. 1, o acrossomo. Vocês podem encontrar na literatura, puxa vida, vocês podem encontrar na literatura, eu vou apagar aqui, acrossoma também, né? O acrossomo ou acrossoma. Bom, então, 1, acrossomo. 2, cabeça do espermatozoide. 3, peça intermediária. E 4, a cauda. Certo? Então, problemas de acrossomo praticamente inviabilizam o espermatozoide. Problemas de cabeça normalmente inviabilizam também o espermatozoide. Problemas de alterações, problemas de peça intermediária e cauda prejudicam, especialmente, e podem inviabilizar também, porque prejudicam, né, a progressão espermática no trato reprodutivo da fêmea. Então, o ideal é que se tenha integridade destas 4 porções. Evidentemente que não se tem, eu, por exemplo, nunca vi, e já estou há mais de 30 anos nessa área, meu Deus, tudo isso, né? É óbvio que a gente não encontra um ejaculado, um sêmen, com 100% dos espermatozoides íntegros. Não se consegue isso. Então, existem células com problemas, claro que sim. Tá? Mas o percentual destas células, tá, não deve passar de 20%. Certo? Então, um sêmen de ótima qualidade, a gente vai ter aí 80%, às vezes 90% de integridade dos espermatozoides, tá? Ainda existem, a gente ainda divide, né, em problemas maiores e problemas menores, ou seja, problemas mais graves e menos graves, tá? Para se ter aí uma ideia da qualidade do sêmen. Mas o ideal, obviamente, é que a gente tenha no mínimo 80% dos espermatozoides íntegros, portanto, dos espermatozoides viáveis, tá? Saudáveis e vivos. Este é um sêmen e alta concentração. Este é um sêmen de ótima qualidade. Muito bem. Dito isto, passamos para a próxima figura. Esse quadro traz para vocês, obviamente são números médios, né? Do volume do ejaculado, e normalmente, ou sempre, né, o volume do ejaculado é avaliado em ml, tá?
Por isso, a gente sempre que coleta sêmen, independente da espécie, a gente vai usar um recipiente, né? Esse que a gente chama de copo coletor. Este copo coletor, ele normalmente é de vidro ou de plástico, tá? A gente sempre preconiza o de vidro ou de plástico, evidentemente. Mas o mais importante, tá? O copo de vidro tem algumas vantagens. Por exemplo, ele é mais fácil de ser higienizado. Tem algumas espécies que os espermatozoides não reagem tanto com a parede do tubo. Por exemplo, os ovinos, a gente usa copo de vidro, o copo coletor, né, de vidro é o ideal, porque o de plástico ele pode aderir a alguns espermatozoides ali, a gente acaba perdendo um pouco de espermatozoide. Por outro lado, o problema do copo coletor de vidro é que ele quebra, né? E o copo coletor de plástico ele é mais resistente, dificilmente ele vai quebrar. Mas tão importante quanto ser de vidro ou de plástico é que ele seja marcado, né? Com ml. Né? Então, ele tem que ser graduado ali, um copo graduado, para a gente ter a noção de quantos ml a gente conseguiu coletar naquela coleta que se fez, independente da espécie. Né? Claro que em aves é diferente, porque a qualidade, a quantidade é completamente menor, né? Mas aqui vocês estão vendo, então, várias espécies descritas aí, o volume do ejaculado. Obviamente, o que chama a atenção de vocês, né, é o volume no varrão, né, o cachaço, que é um volume muito maior do que nas demais espécies, né? E o sêmen no suíno, ele tem uma característica que não se encontra praticamente nas demais espécies, e isso justifica ou explica, né, essa quantidade muito maior no volume do ejaculado que nas demais espécies, né? O suíno, ele ejacula primeiro uma porção mais líquida. Então, o sêmen, né, para fins didáticos, o sêmen suíno, ele é dividido em 3 porções, digamos assim. Primeira porção do ejaculado é uma parte mais líquida, praticamente líquido seminal, tá? Que a gente entende tem a função de entre aspas, né, preparar o trato reprodutivo da fêmea, né, ou lavar o trato reprodutivo da fêmea. A segunda porção, e aí é um volume já menor, mas é o volume mais interessante, é justamente uma porção mais, que a gente chama de porção rica, que é onde realmente estão está a grande concentração de espermatozoides. E depois dessa segunda porção, que é a porção rica em espermatozoides, tem uma terceira porção, que é uma porção mais líquido-gelatinosa, né? Que a gente entende tem a função de tampar o colo uterino, né? O cérvix, e impedir o refluxo do sêmen. Tá? Então, em função dessas 3 porções bem diferenciadas e em volume considerável, né? A que tem menor volume é justamente a segunda, mas é a maior concentração de espermatozoides. Isso explica, então, essa quantidade muito maior no suíno do que nas outras espécies, tá? À direita aqui, vocês têm a concentração espermática sempre também na potência 10 por ml, né? Ou seja, 10 na 6. 10 na 6 nada mais são do que 6 zeros, né? Então, a gente está falando aqui na casa dos milhões, certo? Por ml. Milhões de espermatozoides por ml. Quanto maior a concentração espermática de um ejaculado, pessoal,
melhor, né? Melhor, mais rico é aquele sêmen. Mas, eu disse para vocês, concentração espermática é importante na qualidade do sêmen. Quanto mais concentrado, melhor a qualidade do sêmen. Concentração de quê? Repito, de espermatozoides por ml. Mas, eu já disse também que não é tudo. Por quê? Porque é importante também, tão importante quanto a concentração, é a qualidade dos espermatozoides, a viabilidade dos espermatozoides, certo? Os espermatozoides, eles têm que ter poucos defeitos de acrossomo, poucos defeitos de cabeça, poucos defeitos de cauda intermediária, poucos defeitos de cauda, né? De peça intermediária e de cauda, certo? Então, os espermatozoides, é importante também a viabilidade. E a viabilidade é muito dada pela integridade do espermatozoide, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês da concentração espermática, ela é importante também para determinar o número de doses, né, que aquele ejaculado vai resultar. Num programa, por exemplo, de inseminação artificial, tá? Então, quanto mais concentrado é o sêmen, mais doses eu posso aproveitar, ou seja, quanto maior a concentração espermática e maior a viabilidade do sêmen, mais porções eu posso dividir aquela coleta e, portanto, mais doses eu posso retirar daquela coleta que foi realizada, tá? Certo? Então, a concentração espermática é fundamental também para nos dar o número de doses que eu vou conseguir aproveitar daquela coleta, né? Daquele ejaculado que foi coletado, certo? Muito bem. Além do volume do ejaculado, além da concentração espermática do ejaculado, a gente avalia, tá? Depois eu volto ali, a gente avalia, deixa eu passar aqui, tá? Então já falamos no volume do ejaculado, na concentração do ejaculado, a gente avalia também o aspecto deste ejaculado, deste sêmen, tá? E aparência e cor é algo que é importante no aspecto, tá? Por quê? Porque a aparência, certo? E a cor, eles estão diretamente relacionados com deixa eu pegar minha caneta, com a concentração. Então, quanto maior a concentração espermática daquele ejaculado, mais cremoso vai ser aquele ejaculado, tá? Então, a gente tem aqui dois exemplos, né? Dois extremos, digamos assim. Tem o aspecto, a aparência cremosa e o aspecto aquoso do sêmen, do ejaculado. Vamos imaginar que nós coletamos um reprodutor, seja de qual espécie for, tá? E a gente vai avaliar o aspecto daquele ejaculado. Então, cremoso, né? Se tem um aspecto cremoso, significa que a concentração espermática ali é muito alta. Isso é bom, porque vai resultar numa maior quantidade de doses. Se o aspecto daquele ejaculado, daquela porção que nós coletamos, é aquosa, é praticamente uma água suja, significa que ali tem pouquíssimos espermatozoides. E eu não vou conseguir utilizar aquele ejaculado. Eu vou ter que desprezar aquilo que eu coletei e tentar coletar o reprodutor novamente, tá? E entre o cremoso e o aquoso, tem o leitoso, tá? Que é um aspecto de leite, e o opalescente, que é entre o leitoso e o aquoso, tá? É uma água um pouco mais suja. Para utilizarmos um sêmen, né, num programa de inseminação artificial, o aspecto deve ser ou cremoso ou leitoso, tá? Se for opalescente ou aquoso, a gente despreza e coleta de novo. Uma outra característica do sêmen que é importante avaliar, além do volume, além da concentração, além do aspecto, é o odor.
tá? O odor. O odor, digamos assim, sui generis do sêmen, é um cheiro de gema de ovo. O que a gente pode detectar de alteração no odor do sêmen? Cheiro de podre, significa que tem infecção, né? Infecção provavelmente uma epididimite, tá? Alguma infecção nesse trato reprodutivo do macho. E esse sêmen, evidentemente, deve ser desprezado, né? Se existe um odor de podre no sêmen, ele automaticamente é desprezado e este macho automaticamente vai passar por um exame clínico, né, detalhado, porque ele pode estar com algum problema infeccioso e, evidentemente, que se for diagnosticada essa infecção, que provavelmente existe, esse macho vai ser tratado e durante o tratamento ele fica afastado das coletas, certo? De sêmen e após o tratamento se faz novas coletas e novamente se avalia a qualidade do sêmen. Bom, eu estou falando dos aspectos, das características do sêmen, e estou me referindo sempre à inseminação artificial, né, pessoal? Porque durante a monta natural, a gente não tem como verificar e também não tem interesse, objetivo nenhum de avaliar a qualidade do sêmen. A gente avalia a qualidade do sêmen antes de iniciar a estação de monta. Tá? Eu vou avaliar a qualidade dos reprodutores para que eu possa iniciar a estação reprodutiva. Tá? Então, aí eu vou avaliar, vou fazer um exame, vou coletar os animais, vou avaliar a qualidade do sêmen e aqueles reprodutores que estão aptos, que eu julgo que estão aptos, vão para a estação de monta. Os que não estão aptos, eu vou descartar ou vou tratar, enfim. Tá? Mas durante a estação reprodutiva, eu normalmente não tenho tempo, não tenho condições de avaliar a qualidade do sêmen. Eu vou deixar os reprodutores junto com as fêmeas, tá? Mas, se na minha propriedade eu uso inseminação artificial ou eu trabalho e aí eu tenho os reprodutores e eu mesmo coleto esses reprodutores, eu tenho que, então, antes de inseminar as fêmeas, eu vou avaliar a qualidade do sêmen. Ou eu trabalho numa central, né, de coleta e congelamento de sêmen. Então, eu vou trabalhar todo dia com a qualidade do sêmen. Por isso que eu estou me referindo a essas características do sêmen, sempre me referindo à inseminação artificial. Tá? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo isso. Deixa eu ver aqui qual é o próximo slide. Aqui a concentração, nós já falamos sobre a concentração. Motilidade e vigor. Nós já passamos um pouco do nosso tempo, tá? E eu vou parar por aqui hoje. Na próxima terça-feira, eu continuo falando das características do sêmen e vou continuar daqui. Vou começar no próximo vídeo falando daqui, ó, motilidade e vigor. Vocês já podem ler aí, quiserem dar uma antecipada, alguns talvez já saibam. São características também do sêmen fundamentais que vão me fazer decidir. Eu posso usar esse sêmen ou eu não posso usar esse sêmen, tá? Isso é importante que vocês saibam. Tá certo, pessoal? Desejo a todos uma excelente semana, um excelente resto de semana, tá? Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Vou mandar hoje à tarde um áudio lá no grupo do WhatsApp, tá? Um abraço, tchau, tchau.